Vamos analisar duas propriedades no município de Iguapé, em Minas Gerais. A gente já fez análise nessa aqui, menorzinha, para um cliente. Ele recomendou dois amigos que vão fazer também a análise de suas propriedades e a gente vai fazer a análise delas aqui, com algumas novidades. A primeira é que a gente não vai mais utilizar os poços por município. Já tem aqui todos os poços do estado de Minas Gerais e isolei esses aqui que são os de Guapé, em azul. Então, vou mostrar para vocês que a gente consegue trabalhar com esse arquivo, com todos os poços do estado de Minas Gerais, e eu já deixei em azul os de Guapé. São poucos, mas vamos conseguir utilizar eles para essa análise, já que eu já utilizei em outra e já sei como funciona o sistema aquífero aqui. Feito isso, sem perder muito tempo, vamos colocar a imagem de SRTM. Descubra como locar poços artesianos com eficiência, utilizando ciência, mapas e experiência de campo, para leigos e técnicos. Link nos comentários. Olhar a geologia, que é o xisto, só que essa aqui está bem na borda. Uma coisa interessante, se você for fazer essa análise, é verificar se esse contato litológico ele reflete também no relevo. Então aqui a gente tem metadenito e em roxo a gente tem uma hematita xisto. Vamos ver se o relevo acompanha essa mudança de geologia. A gente tem aqui, vou colocar uma linha, o que eu diria que seria o contato litológico pelo relevo. Parece que aqui é um tipo de rocha, essa parte é um tipo de rocha, essa aqui é outra, por conta da rugosidade e da dissecação do relevo. Dissecação é isso aqui. Você tem um relevo dissecado, porque você não tem tanta rugosidade, tem muitas fraturas e drenagens visíveis, então ele é bem dissecado, diferente desse que é mais rugoso. Essas unidades, isso aqui tudo é descrito como xisto. O contato que a gente colocou é muito próximo do que tem, e se a gente considerar a rugosidade do relevo, é muito provável que aqui continue sendo o xisto e aqui o metadenito, onde a gente tem esse relevo mais dissecado. E vamos iniciar a extração de lineamentos, preferencialmente nessa direção, NWSE. Isso aqui com certeza vai ser uma drenagem, aqui provavelmente vai ser um rio, esse tipo de relevo aqui é de mar. Coloquei aqui um lineamento, mas aqui muito provavelmente é água. O que importa foi marcado. A gente vai dar uma olhadinha nesse poço, que eu já vou adiantar que é o único da região que deu vazão, 3.790 litros por hora, e vamos ver o que ele está associado. Essa coisa importante é que o cliente me passou um poço de 90 metros com 2.000 litros por hora. Esse aqui é o poço de 90 metros a 2.000 litros por hora. Ele me passou também um pouco mais afastado, que coincide com a propriedade do amigo dele. São dois poços produtivos. Então, um aqui e o outro aqui nesse ponto. Ambos produtivos, se não me engano, ambos com 2.000 litros por hora. Da região tá bom, tá abaixo daquele que a gente viu, mas é uma boa vazão. Uma coisa muito importante sobre locação de poço, isso aqui, que é um poço d'água desse tamanho, e esse aqui também, essa, vamos chamar de represa, não é tão interessante para o nosso trabalho, porque indica que o escoamento superficial é muito forte comparado à taxa de infiltração. Então, se não tem infiltração, o aquífero não é tão promissor. Claro que para o cliente é ótimo ter água superficial, mas para poço, isso muitas vezes indica uma região de baixo potencial. Então, se você tem uma propriedade perto de uma represa muito grande, que não seca, é uma região que não chove tanto assim, indica que não está tendo infiltração nesse ponto. Então, seu aquífero não necessariamente vai ser bom. Claro que a recarga pode vir de um ponto mais distante, mas tudo está relacionado com taxa de infiltração, que é um solo mais arenoso, e fraturas para que a água consiga infiltrar através delas. Aqui a gente tem um escoamento superficial muito característico, com litologia de baixa porosidade, baixa permeabilidade. Isso aqui provavelmente é uma rocha impermeável. Eu quero dar uma olhadinha aqui no metalenito para saber se a gente vai ter algo semelhante, porque isso é comum em rochas como o xisto, mas não comum em rochas como o metalenito. Vamos dar uma olhadinha aqui, se a gente tem uma drenagem muito acentuada, e realmente tem, porém a gente não tem esses corpos d'água como tem aqui na região do xisto, mas a drenagem também é bem, bem acentuada. Isso pode indicar que é só uma taxa de pluviosidade muito alta que faz com que você tenha muito escoamento superficial, mas não necessariamente você tenha uma baixa taxa de infiltração. Não tem o perfil do poço, então a gente não sabe exatamente qual é a geologia ou litologia do poço em questão. Porém, ele está associado a uma zona de drenagem leste-oeste, perto de uma fratura norte-sul. Isso já é um bom direcionamento para a gente for carregar a folha de SRTM. Então a gente tem aqui a drenagem leste-oeste. Deixa eu ver se essa fratura norte-sul está bem marcada. É um pouco evidente a fratura. Essa aqui está na região até ruim por conta do sombreamento. E a drenagem são
essas aqui nesse sentido e estão escoando para noroeste e para oeste. Então esse poço fica no alto. Se ele está contra o sentido da drenagem, a drenagem sempre vai do ponto mais baixo. Então isso aqui está no alto. Quem tem esse poço, com certeza está feliz da vida, porque não deve estar gastando muita energia, já que deve estar bombeando por gravidade. Uma coisa que eu esqueci de falar, esses 3 poços marcados aqui, o outro cliente me passou como pontos produtivos. Vamos dar uma olhadinha neles também. Está na parte rugosa do relevo, não tem muito o que dizer sobre eles. Está na parte alta. Incrível que os poços que a gente tem aqui estão sempre na parte alta. Eu já vou utilizar essa informação para fazer a marcação do poço. Não vou apelar para colocar na parte baixa. Só tem que entender a relação de estar no alto, mas como faz com que esses poços tenham produtividade deslocando para a direita, para a esquerda em relação ao alto. A gente vai tentar descobrir isso aqui. Aqui estão as propriedades no Google Earth e vamos olhar o relevo delas. Já mostrei esse macete aqui para vocês, que é mostrar o perfil de elevação. Depois vim aqui em propriedades e mexer uma das pontas para entender melhor a topografia. Então essa aqui é a parte mais alta e essa aqui é a parte mais baixa. E o poço que o cliente passou está nessa região. Aqui. Provavelmente tem alguma coisa boa aqui também. Só que entra na propriedade, ele já perde esse alinhamento. Tem algo bom aqui. Esse desnível aqui chama a atenção. Vou colocar um pontinho nele. Dá uma olhada melhor através da ArcGIS. Existe um pequeno alinhamento aqui. Vou tentar mostrar a vocês. Isso aqui. Percebam que esses pixels aqui, ele muda para uma cor mais escura, que no caso é o alinhamento, e volta para uma cor mais clara. Então a gente tem algo bem pequeno nesse sentido, e aqui também. Vamos fazer o mesmo na propriedade do outro cliente. Descubra como locar poços artesianos com eficiência, utilizando ciência, mapas e experiência de campo, para leigos e técnicos. Link nos comentários. Essa propriedade aparenta ter, bem no meio dela, um valezinho, com a diferença de altitude de 16 metros, bem no centro. Provavelmente aquele ponto que a gente marcou. Vamos ver como se comporta. Continua, se mantém e começa a se formar a partir daqui. É nesse sentido. A gente vai mudar o sentido dessa linha, só para confirmar. A gente tem isso aqui, do lado de fora. Então a gente não vê diferença no relevo quando a gente muda esse sentido, mostrando que esse aqui é a orientação do vale. Então está orientado leste-oeste. E considerando que a parte mais baixa fica de fato aqui, vou dar uma olhada na distância do vale. Como ele está perto aqui da drenagem, mas não está na principal, ele está na parte alta, só que está muito próximo à parte mais baixa nessa região. Então não vou deslocar tanto assim, já que essa drenagem também é leste-oeste. É muito parecida essas duas. A principal dessa aqui está aqui acima, e eu não posso afastar muito. Por precaução, já que essa aqui está perto, porém mais a norte, eu vou colocar da mesma forma na propriedade do cliente. É uma descida. Coloquei esse ponto, mas vamos sugerir geofísica. Vou marcar geofísica cortando ela. E o pessoal em campo verifica o melhor local. Possa ser que dê água nos 2 pontos. Seria muito bom. Para marcar, como tem poucos poços, tive uma ideia aqui agora, que é fazer análise fora do município na mesma geologia. E é para isso que a gente tem todos os poços do estado, para situações como essa. Quais poços estão no xisto? São esses aqui. Esse aí tem meu mesmo. Vamos ver vazões. São José da Barra, o nome do município. Vazão 7.2. Capitólio, esse município aqui. Vazão. Cadê a vazão desse poço? 18. E esse aqui 5. Vou ligar aqui o shape de municípios pra gente ver se realmente são 2. E de fato é Capitólio e São José da Barra. Vamos verificar se a gente consegue achar esses poços. 19.699, 19.601. Achamos. Com 30 metros, pega o quartzito, que não é o xisto.
Esse aqui já é mais complexo, provavelmente vai pegar o xisto. Quartzito, xisto alterado, xisto, quartzito, xisto. Então é a intercalação entre xisto e quartzito. Onde quer que faça perfuração, pode pegar os dois litotipos no mesmo poço. Deixa eu ver de movimento, vazão, como eu falei, 18 mililitros. E vamos fazer análise em cima deles dois. Depois a gente vai olhar aquele terceiro. Uma drenagemzinha leste-oeste. Aqui uma mais escavada nordeste, sudoeste. Vamos ver a imagem via satélite. Perto da pista, a drenagem um pouquinho mais afastada, a principal. Interessante isso aqui. Não é muito comum pegar um poço de boa vazão perto de corpos hídricos como esse. Esse aqui deu 18 mil. Só que pode estar infiltrando por baixo. Tá pegando a água que pegaria desse corpo. Eu não entendo muito quando as pessoas perfuram aqui, mas é pra ficar mais independente. Porque aqui é botar uma bomba no rio e puxar. Só que é mais burocrático. Apesar de ter ajudado bastante a gente para entender a geologia, esses poços perto de corpos hídricos, eles podem mascarar. Pode ser que tá pegando uma água que está infiltrando para dentro da rocha vinda disso aqui mesmo. E para finalizar, colocar geofísica nessa propriedade. É importante a gente ver se a gente consegue esticar mais um pouquinho para cá. O ideal é que centralize esse ponto que foi marcado, por mais que a gente saia um pouquinho a linha geofísica da propriedade do cliente. As bordas não investigam tão profundo quanto o meio. Aqui já é exagero, mas só para pegar o tamanho da linha. A profundidade que eu vou colocar aqui é 100 metros, porque o poço que tem dados tem 100 metros, o poço que o cliente falou que teve vazão são de 90 metros. Vou só dar uma verificada no que a gente viu aqui na mesma geologia. Esse tipo de geologia geralmente cabe poço mais profundo, mas aí a geofísica faz o ajuste. Esse aqui tem 93 metros, esse 130 e esse aqui 90. Então, vamos manter os 100 metros de profundidade. E a vazão, acredito que dá para botar acima dos 2000. A gente viu que tem poço 18, mas é arriscado locar só com isso. Vou fazer um estudo mais aprofundado para determinar a vazão. Porém, vai ser mais de 3 milímetros. Antes de fechar, vou mostrar a vocês essa serra que tem aqui. E apesar de estar em outro domínio, como a gente viu que tem interrelação, as furaturas dessa serra são na direção que a gente colocou, que é NESW. Então percebam essa aqui, por exemplo. Essa aqui está mais leste-oeste. E como a gente viu que tem intercalação aqui, muito provavelmente é o quartzito, possa ser que pegue essa geologia junto com o xisto. E se a gente prolongasse as furaturas aqui, talvez algumas delas caísse dentro da propriedade, apesar de ser uma técnica arriscada. Não dá pra gente pegar, por exemplo, essa furatura aqui está mais evidente. Prolongar até aqui. Está muito distante pra gente fazer isso. Aqui até pode ser uma, mas acredito que não seja. Esse poço aqui, eu tenho praticamente certeza que vai dar água. Pô, aqui abaixo, eu estou na dúvida. Eu vou recomendar que seja feita essa geofísica, na fratura, tá na direção da serra. Mas esse ponto também é bom, capaz de dar nos dois. Essa aqui eu tenho certeza que o local para poço é esse e não tem outro. Então é isso, pessoal. Vou finalizar a parte de layout. Esse foi o vídeo de uma análise em Guapé, Minas Gerais. Espero que tenham gostado. E se gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilha com os amigos e deixe feedback nos comentários, que é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima.